No último dia 8 de janeiro agora, Fernanda Torres deu uma entrevista no outrora bom programa Roda Viva, no qual ela deu algumas declarações que vale a pena a gente observar. Vem comigo, roda a vinheta. Para quem não conhece, Fernanda Torres é uma atriz, escritora, uma artista brasileira de certo renome. Filha de artistas também, Fernanda Montenegro e Fernando Torres, ela fez uma carreira de certo renome em âmbito nacional. Ficou bastante conhecida, principalmente por causa do seriado Os Normais. E ela deu recentemente essa entrevista no Roda Viva, um programa que já teve dias melhores do que os atuais. E nesse programa ela fez pelo menos duas observações que me chamaram muito a atenção e eu queria comentar aqui com vocês. A primeira delas, lá pelos 49 minutos de entrevista, ela faz uma reflexão sobre o uso de drogas e o comportamento da classe, chama a classe burguesa do Rio de Janeiro, à época da ditadura militar. Ela comenta que, naquele momento, ditadura, repressão, todo mundo era libertário, era contra a ditadura, a favor das liberdades, o que eu acho bastante coerente e sensato. Então havia aquele ar de rebeldia no Brasil dos anos 80, 70, de ser contra uma opressão, um regime opressor, como era o dos militares. Então valia a pena, ou era correto, aceitável, ser rebelde. Postar-se contra um regime, adotar posturas, comportamentos que denotavam a sua repulsa àquilo que representava um regime militar. Dentre os comportamentos aceitáveis era o consumo de drogas, estou falando especialmente de maconha. E essa observação dela veio seguida por aquilo que me chamou a atenção, que é uma certa crítica que ela faz a justamente essa mudança de lá para cá. Se naquele momento o uso de drogas tinha um significado de rebeldia, de oposição à opressão do governo, hoje isso já não faz o mesmo sentido. Pois de lá para cá, o que antes era uma parceria, uma amizade entre o consumidor de drogas e o chefe do morro, num caráter de rebeldia, num caráter de contraposição ao regime opressor, hoje é uma associação com criminosos, gente que está armada, gente que promove assassinatos, roubos, exploração de gente. E esse comentário dela chama atenção porque há gente que ainda defende essa mesma postura dos anos 60, 70, 80, nos dias de hoje. E isso não faz o menor sentido. Defender o traficante ou adotar a defesa do bandido como uma vítima da sociedade não faz hoje o menor sentido. Hoje esses caras são assassinos, esses caras são bandidos da pior espécie. Eles dominam regiões conflagradas, especialmente o Rio de Janeiro, que talvez seja o caldeirão que a gente toma como exemplo, e impõem aos moradores daquela região um regime de subserviência. Eles mandam. Então é notório que nessas áreas o consumidor, o cidadão, paga mais caro pelo gás, pela luz, pela água, por tudo, porque há o traficante a ser pago. Há um pedágio que o traficante cobra, o traficante ou o miliciano, que acaba assumindo o mesmo papel, que ele cobra um pedágio pela sua proteção, pela sua atuação. Então a gente tem que perceber que quem parou no tempo e defende esses caras com aquele discurso, ou é muito trouxa, ou é canalha. Então, Fernanda Torres levanta um ponto muito sensato, ela exprime uma opinião muito sensata nesse momento e que merece o nosso aplauso, porque ela faz uma crítica à chamada esquerda caviar, que, convenhamos, é anacrônica. Porém, lá pela 1h38 de entrevista, respondendo a comandante do espetáculo, a Vera Magalhães, que deixa muito a desejar, Fernanda Torres expõe aquela opinião da qual muitos artistas partilham, compactuam, de que o Estado tem que enfiar dinheiro na cultura.
eles têm que ser financiados pelo Estado. É dever do governo, do Estado, coletar dinheiro do cidadão e subsidiar, fomentar a cultura no país. E isso não é só um conflito de interesses, mas é uma distorção de pensamento muito vigente no país, muito amparada por vários setores. É o estatismo paternalista que enfia dinheiro em nichos e compra esse apoio. Fernanda Torres, infelizmente, faz parte desse timinho que acha que o governo tem por obrigação dar dinheiro para que artistas produzam obras e essas obras então cheguem à população. Nada mais enganoso e nada mais triste ver que ela acha que este governo atual é decente, é humanitário, é provido de boas intenções. Eu vou repetir aqui, eu já disse um pouco antes, quem ainda acredita nessa esquerda brasileira ou é trouxa ou é canalha. Fernanda Torres, embora tenha uma certa lucidez, não acredito que seja canalha, portanto, trouxa ela é. Porque ela acredita no que diz um Lula, no que diz uma Gleisi Hoffmann, no que diz a esquerda brasileira em geral, de que o caminho para a prosperidade, o caminho para o progresso está nas mãos do Estado. Nada mais errado do que isso. O Estado não produz nada. O Estado toma dinheiro de quem produz para financiar algo que lhes seja de interesse. Enfiar dinheiro na cultura não está entre esses interesses. A cultura deve ser alvo da produção liberal, assim como médicos, engenheiros, eles são profissionais liberais, precisam convencer quem tem dinheiro a lhes dar esse dinheiro para que a sua produção possa ser realizada, compartilhada com a sociedade. Precisam aprender a fazer isso. Tornar esse fomento uma obrigação do Estado é subverter essa lógica em benefício próprio. É parte da canalice que sustenta essa ladroagem que impera no Brasil. Infelizmente, Fernanda Torres, a quem eu tenho certo apreço, repete esse mantra que nos faz tanto mal. Não só nesse setor da sociedade, mas em tantos outros, na indústria, no comércio, na comunicação. Está na hora de gente como Fernanda Torres abrir seus olhos e enxergar que há uma repercussão também danosa desse tipo de comportamento dela. Se ela entendeu que fomentar o tráfico é ruim, ela precisa entender também que fomentar a compra de votos, a compra do apoio da classe artística é igualmente danoso. Até.